Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C# tratando dos projetos do Windows Forms. Na aula anterior, eu havia iniciado falando sobre os controles Label, Text Box e Botão. Abordei algumas das suas propriedades, métodos e eventos e vimos como realizar a interação aqui com um programa Windows Forms através dos métodos eventos e definindo algumas propriedades. Aqui no código do nosso formulário, nós realizamos o tratamento do evento click, do controle button, né? Onde eu estou verificando uma senha, um nome e uma senha, criando uma instância do formulário 2 e passando um nome do usuário para o formulário 2, através de uma variável estática. E abrindo uma instância do formulário 2, usando o método showDialog, ou o método show, também pode ser usado como nós vimos. E também nós realizamos o tratamento do evento kplex do textbox senha, aonde eu só estou permitindo os caracteres numéricos. Vamos continuar aqui. Dessa vez eu vou continuar mostrando, né, como realizar a validação, no nosso caso aqui, do controle text. Então eu vou selecionar aqui o controle textbox e eu vou fazer a validação do nome do usuário, obrigando que um nome seja informado. Ou seja, não vou permitir valores vazios aqui na caixa de texto. Então eu vou selecionar o campo txt nome, vou clicar no ícone de eventos da janela de propriedades e vou procurar o evento chamado validating. Esse evento ele é disparado numa sequência de eventos quando eu tenho a propriedade aqui do controle causes validation definida como true, que esse é o valor padrão. Se eu não quiser tratar esse evento, se eu não quiser que esse evento seja tratado pelo meu controle, é só definir aqui como false. Tá? Por padrão, os controles que suportam esse evento têm o causes validation igual a true. Então, eu vou selecionar o evento, né? E vou clicar aqui para ele me abrir na janela de código, né, o tratamento do evento. O que eu vou fazer? Eu vou verificar, né, se o campo txt_nome, a sua propriedade text, ela está em branco. E se isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem usando a classe MessageBox, o método show, solicitando que o usuário informe o nome, né? Informe o nome do usuário. E vou cancelar o evento. Então, fazendo isso, eu estou usando o evento validating, né, para verificar uma condição se ela é verdadeira, e se ela for verdadeira, no caso aqui, se nada for digitado, eu vou exibir uma mensagem e vou cancelar o evento, significando que o foco vai retornar para o controle. Então vamos executar e verificar o resultado. Então aqui, anteriormente eu poderia deixar esse campo em branco. Eu vou tentar mudar o foco do controle sem digitar nada. Olha aqui, é enviada uma mensagem e o foco retorna ao controle. Tá? Se eu tentar clicar no botão login, também não consigo. Ou seja, eu tenho que informar algum valor aqui para passar para o próximo, o foco mudar para o próximo controle. Senão,
eu não consigo. Certo? Então, isso pode causar um problema, que é o seguinte: vamos supor que eu tenho um botão, no formulário geralmente eu tenho um botão de login e um botão aqui para encerrar, né? Vamos selecionar aqui as propriedades, vou mudar o nome desse controle button para btn fechar, e nessa propriedade text eu vou colocar aqui fechar. Aí o que eu vou fazer? Eu poderia vir aqui em evento, procurar o evento clique, né, que é o padrão, ou então clico duas vezes. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar diz, que é a instância do formulário, e vou usar um método close, que vai fechar o formulário. Tá? Eu só incluir mais um botão de comando aqui para me fechar o formulário. E no evento clique do botão, na hora que eu clicar, eu quero fechar o formulário. Então vamos executar. Então, olha só que o validation pode fazer. Vamos supor que eu quero fechar. Tá? Eu não consigo, tá vendo? Eu tenho que informar o nome do usuário. Isso é um efeito colateral da utilização desse evento. Como eu posso resolver isso? Bom, primeira coisa que você tem que fazer. Aqui no botão, vamos nas propriedades, tá? Eu vou desabilitar o tratamento desse evento para esse controle aqui. Então, eu vou colocar causes validation igual a false. E eu vou vir aqui no código que eu vou desabilitar. Então, eu vou dar o auto validate igual a auto validate e 0. Pronto. Agora, agora sim, lembrando que eu tive que desabilitar o causes validation para o meu controle, né? Definindo aqui como false, e desabilitando aqui a validação no controle. Agora, se eu quiser fechar, é só clicar aqui, ele fecha a aplicação. Então, essa é mais uma forma de usar um evento do controle textbox e contornar um possível problema que ele nos traz. Eu agora vou mostrar uma outra coisa interessante que eu não havia falado. Por exemplo, no controle button e no controle form, eu tenho uma propriedade aqui, no caso do formulário é background image, e no caso do controle eu tenho também a imagem de fundo. Então, geralmente, dependendo da situação, é interessante eu colocar aqui uma imagem, naturalmente, que seja pertinente ao nome do controle. Então, eu vou usar esse recurso para mostrar como que faz isso. Então, eu vou incluir uma imagem aqui no botão login. Então, eu seleciono a propriedade background image, vou clicar aqui nessa botãozinho que aparece, e aqui ele me abre uma caixa para me selecionar a imagem. Ele tem duas opções, Local Resource ou Project Resource File. Se eu usar a primeira opção, eu vou estar usando a imagem apenas localmente para esse formulário. Se eu quiser usar em outro formulário, eu vou ter que fazer a mesma coisa e duplicar a imagem. Se eu usar aqui o Project Resource File, eu posso utilizar essa imagem em qualquer outro controle ou formulário, o controle do meu formulário ou formulário do meu projeto. Então eu vou usar aqui no local, né, porque eu vou usar somente nesse formulário. Eu vou dar um import aqui, ele vai me abrir uma caixa de imagem e eu vou selecionar aqui uma imagem. Eu não tenho uma imagem aqui apropriada para o botão login. Eu vou colocar aqui, ó,
esse check aqui, né? Então, na verdade aqui eu tenho que fazer o seguinte, que ele vai me preencher todo o controle. Eu tenho que ir na propriedade image, né? Dar um import aqui, e agora sim. Pronto, aí eu dou uma configurada aqui, coloco ela aqui à esquerda, né? E no caso do texto, eu vou colocar ele à direita, ou deixar ele no centro mesmo. Se eu quiser que fique uma coisa mais... eu altero a imagem de fundo para branco para ficar pronto. Então esse é um recurso que eu tenho aqui em alguns controles. Tenho aqui no formulário. No formulário, sim, aqui é o background image, né? Eu tenho também, ó, eu posso colocar uma imagem de fundo no formulário. Só vou colocar aqui para você ver. Vou colocar a imagem do pipoca. Pronto. Então, é mais um recurso, mais uma propriedade que você pode utilizar. Bom, vamos excluir. Para você excluir, você seleciona, dá um del, pronto. Vamos continuar falando de uma outra propriedade importante. Eu vou executar aqui esse meu projeto e vou mostrar um comportamento aqui. Então eu vou digitar um nome aqui. Então, para mim mudar o foco para o outro controle, para mim passar para o próximo controle, a tecla padrão no Visual Studio é a tecla Tab. Se eu teclar um Enter, eu não mudo o foco, eu não vou para o próximo controle, eu tenho que dar um Tab. Tá? Isso pode ser, dependendo do usuário, se ele está acostumado a teclar a tecla Enter, pode ser um problema. Então, eu vou mostrar como nós podemos, ao pressionar o Enter, passar para o próximo controle. Para mim fazer isso, eu quero falar de uma propriedade chamada TabIndex. Quando você coloca um controle da toolbox no formulário, ele atribui, por padrão, a uma propriedade chamada TabStop igual a true, significando que TabStop significa que o controle ele vai poder receber o foco, né? E TabIndex é a ordem do índice do controle e esse índice é usado para indicar qual é a ordem da navegação. Então, por exemplo, txt nome aqui, o TabIndex é igual a 1, no senha é igual a 3, que eu coloquei o label é igual a 0, a outra label é igual a 2, então na sequência ele foi nomeando para mim, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quiser desabilitar o foco para esse controle, que é um controle de botão, que eu geralmente uso o mouse, eu coloco false aqui também. E nas labels também. As labels nem tem, né? Porque realmente elas nem recebem foco, que é só para exibição, é somente leitura. Então, no caso aqui, usando os TabIndex que foram atribuídos, o foco vai ser atribuído ao primeiro controle com TabStop igual a true de menor índice, que no caso o txt_nome. E aqui no caso, depois, o TabIndex 3, que seria a senha. Se eu tivesse invertido, se eu colocar um controle aqui com TabIndex igual a menor desses aqui, a hora que eu der um tab, ele vai para aquele controle, ele vai na sequência, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar um evento e mostrar como que eu posso utilizar, simular o pressionamento da tecla Enter, enviando um tab e passando o foco para o próximo controle.
para isso, eu posso usar o evento kPlus. Então, se eu quiser fazer esse tratamento para esse controle, eu tenho que usar o evento kPlus desse controle. Então, ó, vou selecionar o controle, vou aqui no kPlus. Aí ele me abriu aqui o tratamento de evento. E o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a tecla Tab, né, foi pressionada, a tecla Enter foi pressionada, desculpa, e se ela foi pressionada, eu vou mandar um tab no seu lugar. Então eu vou dar um if, o evento, vejo o código da tecla, vou converter, né? Eu tenho que converter para char, né, porque eu estou usando aqui char, e vejo se o código 13, que é o código da tecla Enter, foi pressionado. Nesse caso, eu tenho que habilitar o tratamento do evento e usar o send case, ou seja, ele envia uma tecla usando o método send, e aqui eu vou enviar a tecla tag. Pronto. Então, nesse controle, no evento kPlus, a hora que eu pressionar o Enter, ele vai obter o código 13 e vai enviar um tab. Então, tudo se passa como se eu estivesse digitando um tab. Então, eu vou digitar aqui o nome, né? E agora eu vou dar um Enter. Ele foi para o próximo controle, certo? Se eu quisesse fazer isso para os demais controles, eu teria que fazer o tratamento de evento para cada evento kPlus. Bom, então você poderia estar me perguntando, e se eu tiver 20 caixas de textos? Realmente ficaria muito complicado. Mas existe uma maneira de contornar isso. É o seguinte, eu posso vir aqui no formulário, o formulário ele tem uma propriedade chamada keyPreview, aqui, ó, que por padrão ela é definida como false. O que faz essa propriedade? Ela obtém ou define um valor que indica se o formulário vai receber os eventos-chave antes que o evento for passado para o controle que tem o foco. Então, quando ela está como false, ela está desabilitada. Quando eu colocar como true, o que vai acontecer? O formulário vai receber o evento-chave, que é no caso o evento kPlus, tá? Antes do controle. Então, se eu tratar o evento kPlus no formulário, para mudar o foco, todos os controles textbox serão, o tratamento vai valer para todos os controles. Então eu vou fazer isso e mostrar aqui para vocês, usando aqui, selecionando o formulário, vou aqui no janela de propriedades nos eventos e vou aqui no kPlus do formulário, né? E basicamente vou fazer a mesma coisa, vou copiar e colar o código aqui. Aqui eu vou comentar só para não mostrar para vocês que o que está valendo é esse aqui. Então, definindo keyPreview do formulário como true, o formulário passa a enxergar o evento kPlus antes do controle receber o foco, né? Então, para mostrar isso é verdade, eu vou colocar mais um controle aqui, porque com dois controles eu vou colocar mais um text box aqui. Vou colocar um label aqui também. Então, apenas para e-mail. E aqui txt-e-mail. Eu incluo um text box, né?
Vamos perceber aqui, ó. Eu vou formatar aqui. Vou colocar espaço vertical, eu vou aumentar. Pronto. Então, opa. Então, eu realizei o tratamento keyPlace do formulário, definindo a propriedade keyPreview como true, de forma a que ele pudesse realizar o tratamento do evento keyPlace e então o formulário vai verificar se eu pressionei a tecla Enter e, no caso, quando o foco está no controle, ele vai receber esse tratamento antes e vai executar esse código, ou seja, vai valer para todos os text boxes. Vamos executar. Então eu vou digitar um nome, vou dar um Enter, vai para o próximo controle. Agora eu vou digitar outro nome, a senha, né? Vou dar um outro Enter, ele foi para o próximo controle. E assim valeria para todos os controles. Então, é uma propriedade importante e é muito simples de fazer, ok? Usando aqui o keyPreview e o tratamento do keyPress a nível de formulário, né? É claro que se você quiser fazer isso somente para um controle textbox, você pode fazer o keyPress para ele, sem problema nenhum. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou mostrar como fazer a validação aqui do e-mail usando o validating. Só que dessa vez aqui eu vou utilizar um componente para me ajudar, certo? Então, eu vou, porque do jeito que está aqui eu não tenho validação nenhuma no e-mail, né? Olha só, qualquer coisa que eu digito aqui, vale. Se eu digitar aqui, ele não reclama. Então, eu vou usar uma função, uma expressão regular, que é um recurso muito importante, para poder fazer a validação do e-mail. E eu vou usar o evento validate. E, para me ajudar, eu vou usar um componente, que é o componente erro provider. Então, eu vou incluir o componente aqui no meu projeto, no meu formulário, né? Então, já tenho o componente. Lembre-se que o componente ele aparece aqui só para mim em tempo de projeto. Em tempo de execução, ele não aparece. Tá? Eu vou aceitar o nome padrão. Tá? E eu vou fazer o seguinte. No evento validate, aqui do e-mail, eu vou definir aqui um código que eu já tenho pronto e eu vou copiar e colar para ganhar tempo. Onde eu estou usando a classe regex. Quando eu utilizo um recurso, uma classe, aonde o Visual Studio, usando o IntelliSense, não conhece reconhecer, ele dá uma mensagem de erro. Por exemplo, esse regex aqui, ele está falando assim, ó, que o tipo ou namespace regex não foi encontrado. Né? Não foi feita a declaração de uma diretiva ou de uma referência a um assembly. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui ó, o cursor em cima, pressiono Ctrl e dou um ponto. Ele vai me indicar qual é o namespace que eu tenho que usar aqui para o regex, que é o System Text Regular Expression. Pronto. A hora que eu faço isso, ele foi aqui, colocou o namespace aqui, referenciou, porque eu não havia feito isso, né, por isso que ele reclamou. E eu já tenho aqui pronto, tá? A expressão regular. Essa expressão regular aqui, não vou entrar em detalhes, porque realmente caberia um artigo ou mais sobre isso, mas eu defini uma máscara para formatar o e-mail, que parece muito complicado aqui, cada um desses sinais tem um significado, né? O importante é que você vai formatar. Isso aqui você encontra pronto já na internet. E o que eu faço? Eu crio uma instância da classe regex e eu uso o método smart para verificar se o que foi digitado ele coincide com a máscara. Tá? Se ele coincidir, o que eu estou fazendo? Eu vou
colorir, definir a propriedade backcolor do controle txt e-mail como amarelo, tá? Se não, eu vou definir ela como white, e aqui é que eu vou usar o meu erro provider. Ó, eu vou dar erro provider 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar set error no txt e-mail e eu vou informar e-mail inválido. Se no caso o e-mail for válido, eu tenho que limpar a mensagem, né? Vou dar set error txt e-mail erro Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o componente erro provider, que eu declarei aqui no meu form, usando uma máscara de validação de e-mail da classe regex, né? E efetuando a validação. Aqui eu estou limpando o e-mail, mas vou mostrar aqui um recurso interessante, que ao invés de limpar, eu posso selecionar. Eu posso fazer assim, txt e-mail select 0 e aqui o tamanho txt e-mail Então, ao invés de limpar, eu vou selecionar. Estou mostrando um método select do text box, tá? Então, vamos verificar. Eu vou digitar o nome, Macorati, assim. E aqui, olha, se eu tentar digitar, olha lá, e-mail inválido. Então, eu vou colocar Macorati, e-mail inválido. Então, Macorati, arroba, continua inválido, Macorati, arroba, yahoo.com. Agora sim. Ele foi verificando o meu e-mail e Macorati, arroba, yahoo. Ponto. É inválido. Ou seja, a máscara do e-mail está verificando se eu estou informando o arroba ou ponto e se eu tenho alguma coisa depois do ponto, tá? Então aqui o componente erro provider indica esse caractere no lado aqui do controle que eu estou validando, ó, txt e-mail, e informa a mensagem e-mail inválido. Quando o e-mail coincide, a cor de fundo do controle fica amarela e eu limpo a mensagem, né? Aqui eu estou selecionando, tá vendo? Se eu quiser limpar, fica assim, né? Vamos lá, Macorati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, teste. Aí, o teste, ponto. Tá, enquanto eu não digitar um e-mail que preencha uma máscara de um e-mail válido, ele não deixa passar, ok? Então,
Isso é mais um recurso importante. E aqui eu mostrei a utilização de mais uma classe que está disponível na plataforma .NET no namespace System Text Regular Expression. Existem máscaras para formatar CEP, telefone, né? O controle text masked text, ele permite você configurar isso. Tá? Aqui eu posso fazer isso somente via código. Bom, agora para encerrar, eu vou falar de um outro recurso interessante aqui do controle TextBox, que é uma propriedade chamada Autocomplete Mode. Essa propriedade, ela permite que eu defina uma opção que controle o preenchimento automático no controle TextBox. Por padrão, ela vem desabilitada. Quando eu selecionar a propriedade, eu posso definir 3 valores. O none, que é o padrão, né, que vai desabilitar. O sujext. O sujext, se eu definir sujext aqui, o controle ele vai exibir uma lista drop-down associada, uma lista suspensa, que vai ser preenchida com uma ou mais sequências de caracteres sugeridos. E de onde vem a sugestão? Vem aqui do Autocomplete Source. Ele tem algumas opções aqui, como File System, que é dos arquivos do sistema, aqui a lista mais usada, eu posso usar o custom, uma lista customizada, posso deixar desabilitado. Aqui os diretórios dos arquivos do sistema, aqui todas as fontes do sistema, e aqui as URLs. Então eu vou usar aqui URLs. Então vamos ver o comportamento quando é sujext. Digitar na Corate. E aqui, olha, embora seja e-mail, ó, que eu usei o URL, né? Aqui eu deveria ter usado uma customizada e colocar alguns e-mails padrões. Né? Ele me abre uma lista suspensa e vai me sugerindo, né, conforme os caracteres que eu for digitando. Olha. Ele vai filtrando. Tá? Bom, e se eu usar append? Append ele não vai abrir a caixa de listagem e ele vai acrescentar na sequência que eu estou digitando os caracteres mais prováveis. Como, por exemplo, olha lá. Ele vai preenchendo. E se eu usar os dois, ele vai fazer os dois. Né? Ele exibe a lista e faz a anexação dos caracteres mais prováveis. Se eu mudar aqui a lista, só para você ver File System, embora não seja pertinente aqui ao nosso caso, porque eu estou tratando com um e-mail, mas só para você ver. Então aqui seria, olha lá, ele vai me sugerindo. Então é um recurso interessante que está disponível apenas pela configuração de propriedade. Se eu usar uma propriedade aqui, a Custom Source, aqui eu posso definir uma coleção, um array, onde ele vai buscar essas sugestões. Bom, eu queria aqui falar mais de uma propriedade que eu vou comentar na próxima aula do formulário, que é a propriedade isMDI-Container. Ela, por padrão, ela vem como false. Se eu definir ela como true, o meu formulário passa a se tornar um container para outros formulários. Então, é isso que eu vou falar na próxima videoaula. Vou falar sobre como criar aplicações MDI, com interface MDI na linguagem
nos projetos Windows Forms usando a linguagem C#. Então, até lá.